Reforma tributária. Então, ontem, o GT da reforma tributária finalmente apresentou o relatório, né, com algumas diretrizes daquilo que deve ser o substitutivo do Aguinaldo Ribeiro a ser apresentado na semana que vem, tá? E aí, né, o que o pessoal quer incluir na reforma tributária? Pode subir aí, meu querido Joelto. Entre os eixos que os deputados sugerem estão um IVA dual, né, aquilo que eu falei para vocês, que vai ser um imposto que vai agregar vários impostos federais e impostos estaduais / municipais. Resolveram separar porque governos e prefeituras estavam meio cabreiros de como é que seria essa divisão depois que fosse tudo parar no cofre da União. Muito bem. Então, o IVA, que seria único, já virou 2, certo? O IVA único, que teria uma alíquota, virou 2 e terá 4 alíquotas, pelo menos por enquanto, tá? Para setores específicos, embora lá no relatório eles digam que não, o ideal é que não fosse setores, mas sim coisas mais específicas, por exemplo, a cesta básica, mas lá mesmo eles sugerem que educação e saúde tenham tributação diferente, né? Uma alíquota diferente. Então, ainda tem, né, talvez simplifique, mas ainda tem umas coisinhas para ajustar que ainda mantém um pouco da complexidade tributária brasileira. Mas tudo ainda será discutido, né? Como eu falei no começo aqui do Morning Call, essa ideia de você soltar esse relatório, que na verdade ele não é nada, porque o que vai ser votado é o substitutivo da PEC, ele é um balão de ensaio para ver como a sociedade reage. Está lá, quem quiser saber mais detalhes, está no nosso site, a íntegra desse relatório, tem 90 e poucas páginas, você não precisa ler tudo, pode ir direto para a conclusão lá, se você quiser, e depois você vai lendo aos pouquinhos, porque tem uns resumos ali de opiniões que foram colhidas durante essas semanas que o GT do Reginaldo Lopes, né, que é o coordenador desse GT, desse grupo de trabalho, como é que se diz, recebeu, né, todos esses inputs que eles receberam de deputados, economistas e outros representantes aí de setores específicos da sociedade. Então, a gente vai ter um IVA, daquela ideia de IVA único, né, virou um IVA dual com 4 alíquotas, certo? A ideia é que vai ter um sistema de compensação, de créditos, etc. e tal, talvez também um cashback, né, para quem tiver, que seria uma espécie de nota paulista para quem é de São Paulo, nota legal para quem é do Distrito Federal, e outros programas aí de restituição de imposto para quem, né, registra nota fiscal, aquela coisa, só que para setores específicos da sociedade. Ainda não sabe muito bem como viabilizar isso, mas está lá no relatório algumas opções desse cashback. Além disso, manutenção da Zona Franca de Manaus, como a gente falou lá atrás, Zona Franca de Manaus, para você mexer é bem difícil. Então, lá naqueles benefícios tributários que o Haddad gostaria de terminar, de encerrar, está Zona Franca de Manaus e Simples, são os dois principais hoje. Esses dois já foram para o bege, ninguém vai mexer. Se você tirar o MEI, né, do Simples, aí, rapaz, vai ser uma grita danada. E é onde está mais dinheiro. Agora o Haddad vai ter que se virar com o restante aí do que ele chama dos jabutis, tá? Além disso, tem uma ideia de começar a taxar jatinhos e iates, que me parece bastante crível, né? Fácil até, mas essa é uma ideia que já transitou pelo Congresso e não teve êxito e agora está voltando neste relatório aí. Vamos ver como isso vai se dar nos próximos dias, tá bom? Além disso, tem esse Fundo de Desenvolvimento Regional, que seria uma espécie de fundo para compensar eventuais perdas de arrecadação em estados e municípios, tá bom? E é basicamente isso. Então, assim, muito barulho por enquanto, mas nada muito efetivo, né? Porque a gente não sabe o que está no texto da lei, o texto que vai ser votado. O que apareceu ali no relatório é uma espécie de guia de intenções do que o governo quer. Tá? A ideia é que a Câmara vai votar isso na primeira semana de julho, como eu falei para vocês, ali na primeira quinzena.
E essa foi uma informação aí passada pelo Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária. Ele disse que o texto final será apresentado em 15 dias e que o presidente da Câmara, o nosso querido Arthur Lira, deu aval para a data de votação aí na primeirinha semana de julho. Parece pouco tempo, mas o governo e o GT diz já ter ouvido bastante da sociedade. O fato é que quando os números começarem a aparecer, obviamente vai haver pressões, né, de grupos específicos que ainda não foram contemplados para que algumas coisas mudem, e aí tem que saber como é que isso vai se dar na Câmara. Lembrando que o Arthur Lira já falou que o governo agora tem que andar com as próprias pernas, que ele não vai continuar interferindo a favor ou contra o governo. Ele disse que vai só pautar. O governo quer votar no primeiro semestre, pautarei para o primeiro semestre. Vamos ver o que acontece. O nosso querido Fernando Haddad diz que as diretrizes estão bem definidas. Vocês vão lembrar que essa história de diretrizes é uma construção que o Haddad fez também lá no arcabouço fiscal. Depois as coisas acabaram caindo, se ajeitando, né? Como se fosse aquele joguinho de Tetris que as pecinhas vêm caindo, elas vão se ajeitando conforme as discussões vão avançando. Mas a ideia é simplificar o modelo tributário, né? Isso pode trazer uma grande economia para as empresas, que seria muito bom, inclusive para a Bolsa de Valores aí, porque você teria um gasto menor com tributos, né? Com toda a parte de contabilidade para pagar tributos, toda a burocracia tributária. Vamos ver como é que isso funciona, porque afinal de contas isso também não acontece do dia para a noite, né? Se você trocar tudo isso, provavelmente vai ter que ter aquele 1 ano, né, de distância, então assim que aprovar no Congresso, você teria então esse negócio para valer lá para 2025, provavelmente. Mas essa é a notícia econômica mais relevante no que diz respeito ao legislativo, né?